Meus irmãos, ainda aqui no capítulo 9, eu vou falar um pouco sobre o, a expiação, né, a doutrina da expiação e um pouco da doutrina da propiciação, amém? Um pouco do princípio dessas coisas. Nós já estudamos, né, que aqui no capítulo 9, do versículo 1 ao 5, o sacrifício oferecido pelo homem, né? O versículo 6 e 7 com sangue, né? A modalidade deles era com sangue, amém? E o efeito era uma figura do sacrifício de Cristo, que está relatado aqui do versículo 8 ao 10, amém? E, ó, dando nisto a entender o Espírito que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, amém? Eu vou ler só um pedacinho do versículo 8 aqui. Se você tiver curiosidade na sua casa, você lê o resto. E o sacrifício de Cristo, os efeitos dele, aqui ó, no céu, do versículo 11 ao 14, amém? E com sangue, do versículo 15 ao 22, amém? E a função dele era aniquilar o pecado, né? Aí mostra a superioridade do sacrifício de Cristo e do sacrifício do homem, amém? Que o homem fazia no tabernáculo, amém? Os versículos finais de Hebreus 9, né, ele descreve o significado do dia da expiação como um fato celestial. A explanação divina abrange os três passos elevados, né, os passos levados a efeitos pelo sumo sacerdote Jesus Cristo. Primeiro, ele apareceu no altar do holocausto, onde primeiramente ofereceu um sacrifício pelo povo. Amém? O primeiro sacrifício que Jesus ofereceu pelo povo. Amém? O segundo, ele apareceu perante Deus no Santo dos Santos e ofereceu o sangue do seu sacrifício expiador. Amém? Ele, por isso que eu disse no vídeo anterior, desse capítulo aqui, Cristo, a morte dele não foi representativa, foi substitutiva. Ele substituiu você, né? Ele reaparecerá diante do povo, indicando que o seu sangue expiador oferecido foi aceito por Deus. Amém? O primeiro passo tem a ver com o sacrifício de Cristo, mencionado no versículo 26, que diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer por muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, vindo na consumação do século uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ok? Assim como o sumo sacerdote do antigo pacto, Cristo também apareceu para oferecer o seu sacrifício. O seu altar de bronze foi a cruz do Calvário. Mas, diferente do sumo sacerdote que oferecia sacrifício de animais, o sacrifício de Jesus foi o da própria vida, oferecendo o seu próprio sangue. Amém? Já falamos que os sacrifícios do antigo concerto eram oferecidos repetidamente. Eram tipos que prefiguravam o perfeito e único sacrifício de Cristo, cujo resultado é mostrado na palavra, agora, no versículo 26. Né? Mas agora, na consumação do século, na parte B do versículo, você vai entender isso aí. Né? Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Né? O segundo passo dado por Cristo, como nosso sumo sacerdote, é o paralelo com o versículo 24, amém? Que declara que ele entrou num santuário feito não por mãos humanas, mas no próprio céu. Aqui é onde entra aquela profecia, se não me engano, do versículo 24. Eu até mencionei no outro, do Salmos 24, perdão. Salmos 24, deixa eu ver se é isso mesmo. É um salmo glorioso, eu gosto demais de ler aquilo ali. 26. Isso.
Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O seu forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós não sabemos quem foi que gritou lá de dentro. Eu já cheguei a pensar que deve ter sido até mesmo Abraão. Quem é esse Rei da Glória? Você já pensou? Jesus chegando no céu e acontecendo isso aqui, né? Meu Deus, eu fico até emocionado quando eu leio aquilo ali. Eu acho lindo demais. Ai, Jesus. Isso. Meus irmãos, aí Jesus entrou com o propósito de oferecer, o sacrifício do seu próprio sangue na presença de Deus, para assim poder assumir a posição de nosso advogado. A questão à direita de Deus ou assentado à destra de Deus Pai não quer dizer que Jesus está sentado numa cadeira lá, esperando, igual um velhinho, um gagá, esperando você lá, igual um Papai Noel, não. Não, isso é uma ideia muito míope. Isso é uma visão muito míope do que Jesus, do que quer dizer essa palavra, né? A direita quer dizer o segundo e maior poder, né? Tudo foi dado a ele, tudo foi entregue a ele. Amém? Então, Deus em espírito entregou tudo a Jesus, que é Deus, que é a mesma pessoa, né? Em forma de homem, é o seu próprio tempo. Engraçado, que eu leio a Bíblia, já li a minha Bíblia várias vezes nesses 4 anos aqui, de peregrinação aqui com Jesus, e eu não achei em lugar nenhum das escrituras Deus mandando fazer uma igreja, né? Um templo para ele, uma coisa. Foi Salomão que se dispôs a fazer, Davi se dispôs a fazer, então é o homem que fez a igreja para Deus, e não Deus que fez a igreja. Já parou para imaginar isso? Esse monte de igreja que tem por aí, Deus não mandou fazer nenhuma. Deus quer que o homem seja a igreja dele. É interessante demais isso aqui, viu? Se você conseguir entender essa questão aí, você vai se desapegar de muita coisa. No antigo concerto, o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Como esse lugar sagrado representava o trono de Deus, ninguém jamais podia se achegar a ele, sem sacrifício de sangue expiador. E, após apresentar o sangue do sacrifício, o sacerdote deixava o lugar sagrado. Cristo, por sua vez, entrou no lugar sagrado, o céu, o lugar do trono de Deus. Ele apresentou o seu sacrifício, adquirindo o direito de sentar-se à direita do Pai e ali permanecer como nosso intercessor por Cristo, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse figura do verdadeiro é o terrestre, ok? O verdadeiro é o celestial. É bom explicar isso aqui, porque de vez em quando se dá um nó na cabeça da gente. Até na minha cabeça, de vez em quando, que eu estou lendo, eu já li isso aqui várias vezes, mas de vez em quando ainda dá aquele nozinho. Mas a figura do verdadeiro era o terrestre, que era a figura do santuário celestial. Amém? O terceiro passo é explicado aqui no versículo 28, desse mesmo capítulo, onde temos a promessa de que Cristo virá à terra pela segunda vez. Amém? Não para tirar o pecado do mundo, mas para consumar a plena salvação de todos aqueles que nele aguardam a sua vinda. Vamos ler? Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Quando Cristo reaparecer, a nossa fé será confirmada. Amém? Será para nós a suprema evidência de que o seu sacrifício salvífico foi plenamente eficaz. Ou quando ele aparecer, ou quando você morrer. Aí fica a seu critério. Se você quiser morrer antes dele vir, não tem problema também não. E o seu efeito em nossas vidas foi a remissão da culpa e do poder do pecado,
né? Já tratei disso aqui também. Cristo, quando nós somos justificados pela fé, que nós passamos pela porta estreita ali, que ele disse entrar pela porta estreita, né? Nós somos justificados, regenerados, somos salvos por Cristo, e nós somos salvos da culpa. É quando nós somos vestidos pela justiça de Jesus, que ele adquiriu, fazendo esse ato de expiação aqui, ó, que eu acabei de ensinar para vocês, né? Então aqui nós somos vestidos com a justiça dele, amém? Nós somos salvos da culpa, ok? E automaticamente, quando passamos a andar no caminho estreito, né, que ele diz, eu sou a porta das ovelhas, aquele que passa por mim entrará, sairá e achará pastagem, ok? Então, Cristo, ele está falando que ele mesmo é a porta. Se você passou por ele, né, ele diz, olha, pelos frutos conhecerei. Então é impossível que uma pessoa salva em Jesus Cristo, que foi transformado, nasceu de novo, passou pelo novo nascimento, passou por todo aquele processo ali, é impossível que ele dê maus frutos, é impossível. Jesus está dizendo isso, né? Pelos frutos conhecereis, né? Então Jesus quem disse isso, né? Isso aí é bom a gente se atentar para isso. Então se você vê a pessoa dando falso testemunho, né? Eu não estou dizendo se a pessoa cometeu um pecado ali, um deslize aqui ou acolá, mas a pessoa que vive na prática do pecado, fala, não, isso aí nunca, não sabe nem o que é Jesus, né? Então, na santificação que Deus compartilha conosco, nós somos salvos do poder do pecado, amém? Ele nos capacita, ele nos dá força, nos dá graça e misericórdia para a gente lutar contra o pecado, amém? E esse pecado é o mesmo, o pecado condenado na minha carne, né? E na sua vinda, né, quando ele nos levar na sua presença ali, todos nós que somos salvos nele, nós seremos salvos, né, da presença do pecado. Essa é a última etapa da salvação, o último aspecto da salvação. A salvação tem 3 aspectos, é por isso que muita gente engancha por aí. Eu não sei se é falta de ler Bíblia, ou porque, sei lá, meu Deus do céu. Parece que não lê, eu acho que não lê não. Porque não tem como você ler a Bíblia e não entender isso aqui, né? Está tão claro. Então, na glorificação, ou no ato ali que você morrer e ir para a glória, ou quando Jesus vier, que será ali a glorificação, você será salvo da presença do pecado. Por quê? O pecado já não vai estar mais presente em você, né? Jesus fez esse sacrifício aqui, tudo aqui, mostrou isso aqui, chegou lá no trono, ofereceu isso aqui no céu, o próprio sangue dele, né? Tirou toda a imundícia que tinha, até o diabo que entrava lá já não entra mais, você entendeu? Nos dá poder, ele nos confere, ele fala, eu vos darei poder, ele nos dá poder para lutar contra essas coisas, contra a carne, contra o mundo, contra os demônios, né? Então, se ele te dá poder, então não adianta você ficar mendigando aí atrás de pastor, que nem uma coisa que seu pastor seja uma muleta, né? Você tem que meter a ripa para cima, como diz o ditado, né? Você tem que tomar o seu lugar de soldado, que Jesus chama a gente para vencer, e quem vai para a batalha não é frouxo não, né? Ou ele te capacita, ou ele te disciplina para você entrar na luta, ou você não entra, você entendeu? Porque guerra, aqui nós vivemos uma guerra, né? A escritura vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros na terra estranha. Se nós vivemos numa batalha, então nós temos que agir como se estivesse numa batalha, amém? Aqui, meus irmãos, eu dei uma pequena palhinha do que seja a expiação. Agora eu vou falar um pouco sobre a propiciação, né, que é um outro termo tratado também nesse capítulo aqui, de Hebreus 9, que é um capítulo muito interessante. Eu gosto muito desse capítulo. Eu me dispus me deu vontade de fazer esses vídeos aqui falando sobre a carta aos Hebreus, que para mim é uma das cartas mais lindas. Depois de Romanos, a carta aos Romanos, para mim, Hebreus é a mais linda da Bíblia, amém? Eu sei que todas, assim, é um particular meu, né? É um particular meu. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a propiciação. A principal doutrina, contida nos capítulos 8 a 9 de Hebreus, é a propiciação, amém? Os capítulos 8 e 10 de Hebreus é a propiciação, expressa pelo termo grego hilastério, que em o Novo Testamento assume o significado tanto de
propiciatório, né, que é a tampa, que era a tampa da arca ali, quanto de propiciação, a ação feita no propiciatório, né? O sentido popular deste termo, no entanto, carregava uma significação pagã, principalmente grega, de aplacar a ira dos deuses, né? Comprar ou adquirir a sua atenção, obter favores, né? Satisfazê-los ou alguma coisa do tipo. A gente vê isso muito no movimento romanismo. As pessoas elas pedem. Eu já fiz isso, já quando eu andava na cegueira aí, promessas, essas coisas e tal. Então é tipo isso. É tipo você pegar uma promessa com um santo, aí você vai lá e paga. Você tem aquela dívida com aquele santo, você tem que ir lá e pagar, né? Senão ele não vai te atender ou pode acontecer alguma coisa ali com você. Esse é o medo. O dia da Santa Luzia mesmo lá na nossa região lá, ninguém trabalha. E o medo de ficar cego, né? Ixi. Ô Jesus, ô gente, eu não tô julgando ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Sabe? Se tiver algum católico que tiver vendo esse vídeo aqui, meus vídeos, né? Eu falo muito porque eu fui participante, eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? É tanto que se o crente, o protestante, a qual eu, eu fui ensinado a chamar os crentes, um protestante que for conversar comigo sobre Bíblia, ele não ganha não, filho. Ele não ganha não, porque eu fui bem instruído, viu? Mas a questão não é quantidade de conhecimento que você adquire, é Deus na sua vida, entende? Então não adianta eu conhecer o seu biblioteca ambulante se Jesus não for o meu Senhor, não adianta, não adianta. Eu não sei onde eu li uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, se o Senhor não é o dono da casa, inútil é comer o pão de dores. Quer dizer, se Deus não for o Senhor da tua vida, é inútil você levantar de madrugada para você trabalhar. É inútil. Tudo em vão. Né? Pode virar mendigo. Se ele não for o Senhor da tua vida, tu vai estar glorificando a quem? Ninguém. Né? Voltando aqui ao assunto de propiciação, mas nem o Antigo nem o Novo Testamento adotam este sentido, pois não há nada que o homem ofereça que propicie a Deus, no sentido de torná-lo favorável, assumindo atitude graciosa, visto que a sua santidade e justiça, enquanto atributos, são imutáveis. Amém? Razão pela qual Deus jamais mudará de ideia quanto à sua sentença de condenação do pecador. Então, o pecador, ele já está com essa sentença, né? E para sair dessa sentença, você tem que fazer parte dessa liberdade que Jesus te oferece, né? É uma liberdade que Jesus te oferece, porque você já está condenado aí, meu amigo, né? Conforme João 3,16, em sua bendita pessoa, Jesus reúne a justiça e a misericórdia e, em função de sua graça e amor, ele se deixa propiciar, sendo apresentado pelo escritor de Hebreus, pelo apóstolo Paulo, em Romanos 3,25, e pelo apóstolo João, em 1 João 2,2, 1 João 4,10, como o nosso propiciatório. Amém? E também a nossa propiciação, como cumprimento cabal do tipo representado no sumo sacerdote e na propiciação que oferecia no lugar santíssimo no dia nacional da expiação. Eu não vou ler essas referências não, porque o vídeo já está ficando meio longo. Se você desejar ler, aí você fica à vontade. Neste dia especial era aspergido o sangue de um bode sobre o propiciatório, a tampa de ouro batido, com 2 querubins esculpidos, formando uma peça única que cobria a arca do concerto, dentro da qual estavam as tábuas da lei que condenavam o homem em função da justiça divina. A lei de Deus, a lei de Deus, eu vejo muita briga por conta disso aí. Isso é uma bobagem, brigar por conta disso aí. Porque essa lei divina, a partir do momento que você passa pela porta de Deus e você é justificado, ela é escrita no seu entendimento, ok? É por isso que o sacrifício que você oferece para Deus é sacrifício de louvor, sacrifício de justiça, né? Então, o que acontece? As pessoas brigam que a lei está em evidência ou não está. Bom, a lei aqui representa o caráter de Deus. O caráter que vem de Deus mudou de caráter? Não mudou. Não mudou. Porém, Jesus cumpriu isso aqui. Nós já estudamos aqui o fato da propiciação, que é isso aqui, né? Jesus, o cumprimento, né?
A propiciação precisa ser perfeitamente vista no sentido de que, ao olhar para o propiciatório, Deus não via a condenação da lei, mas o sangue que estava sobre a tampa da arca, ok? Este sangue de um animal simbolizava o precioso sangue de Cristo, suficiente para que Deus perdoasse o pecador que a ele se chegasse. Não porque aquele sangue tivesse poder salvífico, mas porque o pecador o oferecia pela fé na vinda de um substituto futuro. Amém? O sacrifício deles, eles criam que Jesus ia vir. Então, esse era o motivo do ritual. Amém? Deus é propiciado pela vindicação do seu caráter santo e justo, né? Por meio do qual ele tratou do pecado, por meio da provisão que ele fez no sacrifício vicário e expiatório de Cristo. E por causa do seu profundo amor para com o mundo, Deus mostrou que a propiciação significa muito mais que cobrir, pois demonstra misericórdia ao pecador que nele crê, não somente removendo a culpa dos pecados, mas coroando de bênçãos celestiais sem fim, que fluem até nós através do seu ministério de intercessão. Essas bênçãos sem fins, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive experiência com Deus que, se eu falar, poucas pessoas acreditam, né? Nem todas eu conto, mas eu tive cada experiência maravilhosa com Deus, que são coisas... Bom, eu não vou entrar nesse assunto, não. São coisas minhas, né? São coisas minhas, entre mim e o Senhor. Mas essas bênçãos espirituais, meus irmãos, vocês não fazem ideia do que seja isso, né? Tem muita gente que diz que serve a Deus, são cristãos, mas não conhece Ele, não conhece. Eu fico bobo, eu não teria coragem de servir um Deus que eu não conhecesse, né? De maneira alguma, de maneira alguma. Sem conhecer, eu já servia, né? Quando eu estava no mundo, eu já servia um Deus que eu não conhecia. Para mim, eu tinha Deus, só que eu não conhecia Ele, né? A partir do momento que eu conheci Ele, aí as coisas mudaram, amém? Então, meus irmãos, aqui nós entendemos o seguinte: que quando Deus olhava para o povo naquela época, ele via a tampa do propiciatório ali, o sangue sobre aquela tampa e as tábuas da lei lá dentro da arca. Ali ele via o sacrifício, porque o povo tinha fé que Jesus ia vir. Lá na frente, o povo olhava para frente, não, ele vai vir. Então o povo olhava para frente, ok? Então Deus observava aquilo no povo, amém? Hoje, quando você é salvo em Jesus, que a sua sentença é anulada diante de Deus, no tribunal de Deus, que você passa a ser inocente no tribunal de Deus, você é vestido com a justiça dele, você é coberto com esse sangue dele aqui. Se você vier a cair, se você vier a pecar, um pecado, cometer algum pecado, né, um deslize aí, quando Deus olhar para você, ele não vai ver você, vai ver a justiça de Cristo, o que Jesus conquistou. Amém? O problema é você entender que Jesus e Deus é uma pessoa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três manifestações diferentes da mesma pessoa, né? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, dos 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não tem, Deus só tem um. São 7 manifestações diferentes do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um vídeo aí falando sobre isso, né? Então, são coisas que a gente tem que atentar, né? Deus, ele se fez carne, ele se fez um milagre. Olha para você ver o tamanho desse milagre. Ele se fez carne, né? Ele se fez carne. No Evangelho de João, no capítulo 1, se você ler o capítulo 1, você vai entender isso aí. Ele se fez, não sabemos como. Também não sabemos como ele coloca o desejo da eternidade dentro do nosso coração, de acordo com o escrito lá em Eclesiastes 3, sem que a gente perceba, né? Então, Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e por meio dele, por meio da palavra, todas as coisas vieram a ser, né? Todo o universo foi criado.
quando nós chegar no capítulo 11 de Hebreus, que nós vamos entender mais sobre isso. Então, não há porquê, não há motivo, né, de eu pensar que existe dois deuses para confundir minha cabeça. Não existe três deuses, não existe dois deuses, não existe. Só existe um. O problema é que ele se fez carne, né, na pessoa de Jesus, e Deus não se prende ao tempo. Ele teve por um certo período de tempo preso, né? A pessoa que não se continha no universo estava dentro do ventre de uma mulher. Misericórdia. Se você lê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você não vai ver Deus falando: construa um templo para mim e me adore. Não, ele diz ao profeta Samuel o seguinte, acho que é Samuel, se não me engano, ali na época de Davi, as minhas mãos fez todas essas coisas, que caso vocês vão edificar para mim? Né? Porque Davi propôs no coração dele de construir um templo, né? Depois foi Salomão que construiu. Mas é isso aí, é Deus. Você tem que ser templo do Deus vivo, você tem que ser morada do Altíssimo, né? Você tem que ser casa de Deus, amém? Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês sobre propiciação, a diferença entre propiciação e expiação nesse vídeo, né? Para você entender que quando se fala, não, Jesus veio para morrer pelos pecados, tá, mas e aí? Mas só isso? Né? Fica uma coisa tipo desleixada, né? E não é. Na verdade, isso tem uma profundidade tão grande que nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, nós não sabemos quantas pessoas já morreram até hoje, que foi beneficiada com isso. E nós não sabemos quantas pessoas irão morrer da manhã em diante, que serão beneficiadas com isso aqui. Só para você ter uma ideia da grandiosidade do sacrifício de Jesus, né? Isso desde quando o ser humano começou a habitar sobre a terra. Você vê a grandiosidade disso? Ou nós somos muito pequeno mesmo, igual Abraão falou, eu sou pó e cinza, ou Deus é imensamente grande. Eu acredito que seja imensamente grande, eu sou pequeno. Não é verdade? Porque se você for olhar, meu irmão, é coisa demais, viu? Que Deus continue nos abençoando, tá? Em nome de Jesus, amém?